Amém. Bom, é muito bom estar aqui. Estou começando a me sentir em casa aqui. Mas trago saudações de Chicago, onde Deus mora. Ele mora aqui também. Amém. Ele está aqui também. É realmente muito bom estar aqui, de verdade. Nós realmente temos viajado bastante e fazendo coisas incríveis aqui. E eu estou planejando fazer algumas viagens e levar os membros da FMA, dos quais o pastor e sua esposa fazem parte, mas levá-los para alguns desses países. Vocês precisam conhecer países como Malásia, Indonésia. Vocês acham que aquele povo está atrasado? Tecnicamente, eles estão um passo à frente. Eles realmente estão à frente deste país. E é por isso que este país precisa fazer a bênção funcionar. Amém. Deus abençoe quem? A América. Glória a Deus. Bom, tudo bem. Então, vamos mergulhar na palavra de Deus e ver o que Deus tem a dizer para nós. Agora, se eu pisar no seu calo, Jesus é o curador. Ele está na casa. Ele vai curar o seu calo. Amém. Vamos ler algumas escrituras aqui, só para aquecer. Lá em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e depois 28. E ele disse, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio. Nossa palavra terrível, domínio. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Então você tem domínio. Sobre os rastejantes. Se você tem uns caras estranhos no seu bairro, você tem domínio. Amarre-os em nome de Jesus. Aí você vai para o versículo 28. Deus os abençoou. Essa é a chave. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, e sede frutíferos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai novamente. E então ele continua dizendo a mesma coisa. Agora, isso é Deus criando a humanidade. E a humanidade não ouviu as primeiras palavras. As primeiras palavras tinham a ver com deixá-los ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado. Mas na segunda parte, Deus os abençoou e Deus lhes disse: agora acabou. No capítulo 2, diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e a humanidade tornou-se uma alma vivente. A Bíblia, na tradução Amas, ou na Me Perdoe. E eu, na treino, diz o seguinte: ele se tornou um espírito falante como Deus. Tudo bem. Ele se tornou um espírito falante, como Deus. Tudo bem. Agora, o que está acontecendo aqui? Ele está fazendo um homem e está fazendo esse homem à sua semelhança. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ou, na versão amplificada, diz, e sede imitadores de Deus. Quero que vocês o copiem e sigam o exemplo dele, assim como filhos amados imitam seu pai. Vocês estão comigo? Então, eu e você devemos imitar quem? Deus. Tudo bem. Agora, coloque isso no seu espírito, porque isso, por si só, te fortalece. Isso te fortalece. Veja, é algo. Vamos lá, a gente falou tanto sobre o diabo que meio que deu poder para ele. Sabe, quero dizer, você vê pessoas testemunhando, dizendo, o diabo está aqui, ele está atrás de mim, e por aí vai. Um homem entrou na igreja, alguns diáconos estavam lá, e ele entrou correndo, ofegante.
Eles perguntaram: o que aconteceu com você? Ele disse: eu coloquei o diabo para correr. Mas ele está me perseguindo. Sabe o que quero dizer? Isso não está certo. É a ordem errada. E o que quero dizer para você é que nós devemos ter domínio sobre tudo neste planeta. Tudo. E eu estou te dizendo, você precisa colocar isso no seu espírito, porque o inimigo começou assim, no jardim, como uma serpente, e terminou no Apocalipse como um dragão. Agora, como ele ficou tão grande assim? Imaginação. As pessoas falaram sobre ele, deram tanto crédito para ele. Ele está debaixo dos seus pés. Veja só, e tudo o que ele pode produzir está debaixo dos seus pés. Diga amém para isso. Tudo bem. Tudo bem, se você está anotando, eu vou fazer uma introdução primeiro. Talvez 3 coisas, 3 pontos que eu quero abordar. É que quando você está falando sobre um crente, que a mente natural não consegue conceber o poder que flui do seu espírito como um crente, não consegue conceber isso. Não consegue conceber poder. Conto uma história sobre o relógio Jerry. Agora, Jerry, um amigo, Jerry, ele estava pregando, e depois dele, outro homem ia pregar, chamado Charles. Então os dois estavam na fila dos palestrantes, sabe? Vários pregadores iam falar. E Jerry perguntou ao moderador, quanto tempo eu tenho para falar? Ele disse, você tem 1 hora. Eu disse, tudo bem. Ele perguntou, quem fala depois de mim? Ele disse, Charles fala depois de você. Ele respondeu, ok. Quer saber? Acho que vou pegar o tempo do Charles também, porque o Charles também fala por 1 hora. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Ele começou a falar e olhou para o relógio, seu Rolex, olhou para o relógio e continuou falando. E olhou para o relógio, continuou falando, olhou para o relógio. E descobriu que o relógio tinha parado. Ele disse, meu Deus, meu relógio parou. Ele perguntou, quanto tempo eu falei? O moderador disse, você não só usou a sua hora, mas também usou a hora do Charles. Ele disse, Charles, me desculpe. Charles se levantou e disse, só quero dizer uma coisa. Jerry treinou o seu espírito para fazer acontecer tudo o que ele diz. Quero que vocês entendam isso. Isso. O espírito de Jerry parou o relógio. Sim, senhor. Quero que vocês ouçam isso. Eu disse, e sua mente, a mente natural, não consegue conceber a quantidade de poder que sai do seu espírito. Não consegue conceber. A mente natural não consegue entender isso. Você precisa de ajuda para chegar lá. Então, o que estou dizendo para você é que, quando você olha para uma escritura, como em Números, por exemplo, capítulo 11, versículo 21, o povo estava clamando no deserto e queria carne. E Deus disse a Moisés, Deus realmente se cansou daquilo. Ele disse, eu vou dar carne para eles comerem, não só por 1 dia ou 2 dias, não só por 1 semana, mas vou dar carne para eles por 1 mês inteiro, até sair pelo nariz deles. Moisés começou para. Isso bateu no seu limite. Moisés disse, espera aí, só 1 minuto. Eu entendo o homem, eu acho, mais carne. Por 1 mês. Quero dizer, o que você vai fazer? Vai pegar todos os peixes que você vê ou algo assim, e por aí vai. Ele começou a tentar imaginar, com sua mente natural, como algo assim poderia acontecer. Agora, o seu espírito é poderoso
Nenhuma gota de fé vem da sua mente. Nenhuma gota. Vem daqui. Com o coração, o homem crê. Então, o que acontece? Deus tinha Moisés? Eu te digo uma coisa. Deixa eu vir aqui. Eu vou. Alguém aqui. Você tem um celular. Você tem o seu. A Bíblia no celular. E tem alguém aqui também. Vem aqui na frente por um minuto. Eu sou opaco. Olha só isso. Eles entraram na hora. Beleza. Você está treinando eles direitinho aqui. Tudo bem. Vamos dar uma olhada nisso. Números capítulo 11, versículo 21. E Jesus tem um microfone. E só. Ok. Conta aí. Tudo bem. Agora, do 21 ao 23. Números capítulo 11, do 21 ao 23. Agora, eu quero que você preste atenção nisso. Porque isso é Deus. Agora, fazendo Moisés chegar a um nível que vai além da capacidade dele de acreditar só com a cabeça. Ele está dizendo, de certa forma, que não tem como. Certo, vou pedir para você ler isso. Tudo bem? Pode ir. Números 11, 21. E Moisés disse: o povo no meio do qual estou são 600.000 homens a pé. E tu disseste: eu lhes darei carne para que comam um mês inteiro. Dar carne para eles comerem por um mês. Agora Moisés tenta raciocinar sobre isso. Pode continuar. Será que os rebanhos e manadas serão abatidos para eles, para que lhes baste? Ou será que todos os peixes do mar serão reunidos para eles, para que lhes baste? E o Senhor disse a Moisés: teria encurtado a mão do Senhor? Agora, ele fez as codornizes saírem da água. Ele fez com que elas saíssem da água e viessem sobre o acampamento e pousassem. E a Bíblia diz que havia tantas codornizes. Veja o versículo. Provavelmente o versículo 34, eu acho, ou algo assim. Desça tudo. Só veja o que está escrito. 39, 31, 31, 31. Ok. E saiu um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as deixou cair junto ao acampamento. Como se fosse uma jornada de um dia de um lado, e como se fosse uma jornada de um dia do outro lado. Tinha tanta carne que você precisava andar um dia inteiro. Para conseguir chegar a toda a carne que ele tinha de um lado e uma jornada de um dia do outro lado. Agora, esse é um tipo de poder que pode vir do seu espírito. Agora, estou dizendo, não tente entender isso com a sua mente, porque sua mente vai tentar bloquear o seu espírito. Então aqui está o Jerry, só brincando. Mas ele tinha treinado o espírito dele. Como Deus. Deus não brinca. É isso que você diz? Ele não está brincando. O que Deus fala acontece. Então ele fez você gostar dele. Ele te fez parecido com ele. Agora, aqui está a tendência. A tendência é que nossa mente se envolva nisso e nossa mente tente racionalizar. Em outras palavras, é razoável que isso possa acontecer e por aí vai. E quando isso acontece, ela tenta bloquear o seu espírito. Mas você precisa entender que o seu espírito é o seu verdadeiro eu. Sim, senhor. Essa jaqueta não sou eu. É a minha jaqueta. E eu posso tirá-la. Mas é isso que ela é. Essa carne não é você. Eu sei que você faz muita coisa com ela porque eu vejo alguns de vocês fazendo muita coisa com ela. Mas não é você.
É a sua casa. É a sua carne. Você está aí dentro. Então, o que quero dizer é, não tente julgar isso com a sua mente natural. Aqui está Jesus. Agora, se você puder abrir, por favor, em Marcos capítulo 11, versículo 14. E aqui está Jesus. Eu vou ter que continuar porque isso ainda é a minha introdução. Aqui está Jesus. E olhe para Marcos capítulo 11, versículo 14. Tudo bem. Então Jesus fala com uma árvore. Agora, isso me leva ao segundo ponto. O seu limite não é mais mental ou físico. O seu limite agora é espiritual. Abra Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Guarde o seu coração, porque dele procedem os limites da sua vida ou as forças da vida. Os seus limites vêm daqui. Então você precisa cuidar do que entra aí. E agora veja o que Jesus fez. Ele fala com uma árvore. Agora, Jesus não falou com aquela árvore para se exibir. Ele está falando com aquela árvore porque é hora de uma oficina. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ó, tenha misericórdia. Ei, tudo bem. Então veja o que ele diz para a árvore. E Jesus respondeu e disse a ela: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Eles não ouviram por acaso. Eles ouviram mesmo. Ele não estava tentando esconder. Ele estava tentando ensinar. Sim. Porque estamos em João, capítulo 14. Por favor, em João, capítulo 14, no versículo 10. Agora aqui está Jesus. Ele vai revelar o segredo de tudo isso funcionando. João, capítulo 10, versículo 14. Acredite, está embaixo. Não que eu tenha dito isso. 14, versículo 10. Perdão, Anhã. 14, versículo 10. Primeiro 14, versículo 10. São João, João, isso. Ok, tudo bem. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as obras. Versículo 12, por favor. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E fará obras ainda maiores do que estas. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai. Então, o que estou dizendo é o seguinte: o que Jesus fez? Ele não estava tentando se exibir. Ele está tentando te mostrar o que você pode fazer. Ele está tentando te mostrar o que você pode fazer. Ele veio como um homem. Ele teve que vir com as limitações de um homem, como o primeiro Adão. A Bíblia o chama de o último Adão. Mas ele teve que vir com essas limitações. E então, o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer como Adão teve que fazer. Então, o meu ponto para você é, e Jesus está te dizendo agora, uma vez que você nasce de novo, o que ele fez, você também pode fazer. Diga amém para isso. E seus limites espirituais. Alguém vem até mim e diz, e sabe, alguém deixou minha bolsa no ônibus e ela sumiu. E por aí vai. Eu disse, bom, escuta, está na terra? Ela disse sim. Eu disse, então vamos enviar os anjos atrás dela. Enviamos os anjos atrás dela. Ela voltou, ligou no dia seguinte e disse que trouxeram minha bolsa de volta para alguém. Vamos ver outro exemplo. Vamos olhar para Atos, por favor. Atos, capítulo 5. Veja o versículo 19 de Atos 5. Agora, ele pegou os discípulos e os trancou na prisão. Trancou-os. Trancou eles. Agora, por quê? Porque esse é o diabo. Ele comandava o sistema. Trancou eles. Olha o que diz aqui no versículo 19. Mas, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou-os de lá e disse, e vão. Fiquem de pé e falem no templo ao povo. Todas as palavras desta vida. Quero que você termine o sermão que estava pregando antes de te prenderem. Volte lá e termine aquele sermão.
Agora, repare quem foi que tirou ele da prisão. Quem foi que tirou ele da prisão? Anjos. E cada um de vocês, se nasceu de novo, tem um anjo. Você tem pelo menos um anjo. Olha só isso. E se ele não conseguir dar conta do recado, pode chamar reforço. E toda a companhia de anjos, Jesus disse que eu posso chamar 12 legiões. Então, se ele pode fazer isso, você também pode. Diga amém para isso. Certo, a terceira coisa. A terceira coisa é que Deus está insistindo agora que nós vivamos e recebamos o suprimento pelo método superior do Espírito. Receba o suprimento para seus desejos e necessidades pelo método superior do Espírito. Tudo bem. Agora, eu sei que estou levando você bem longe agora. Só segure firme aí, viu? Mas você pode fazer mais do que imagina que pode. Veja, você tem ficado meio que andando com seu primo que não é salvo. E pegando seus padrões de uma pessoa natural. Mas você acabou com isso. Eu recebo. Você acabou com isso. Estou dizendo, Deus vai te levar para o próximo nível. Você vai para o 4D. Você vai para o 4D. Tudo que é simplesmente Acontecer com você que está tentando te segurar não vai mais te segurar. Na verdade. Você está prestes a experimentar uma série de avanços. Glória a Deus. Senhor. Certo, sentem-se. Agora receba. Tudo bem. Agora, vamos olhar para isso. Amém. Amém. Não. Vamos para a seção 1. Essa 1, 2 e 3. Então, Deus, eles precisavam de vinho. Tinham ficado sem vinho. Agora, já estavam lá há quase 3 semanas. Eles já deveriam ter ido para casa, mas agora ainda estão bebendo. Você sabe como essas coisas são. Até na Índia, esses casamentos duram muito, sabe, por dias. E então, o que aconteceu foi eles precisavam de vinho. E a mãe de Jesus disse, eles não têm vinho. Ele disse, bom, o que isso significa? Minha hora ainda não chegou. E então, o que aconteceu? Ela disse, o que quer que ele diga para vocês? Façam. Agora, o que ela está fazendo? Ela está exigindo de Jesus um milagre. Senhor, tem misericórdia. E então ele começou a dizer para eles, e agora, encham aquelas talhas de água. E eles as encheram até a borda. Ele disse, agora tirem um pouco e levem para o responsável, para o governador da festa, o provador de vinho. E eles tiraram e levaram para ele. Agora, eles estão apenas obedecendo a Jesus. Diga amém para isso. E quando eles fizeram isso, algo aconteceu com a água. Agora, essa água veio de uma vasilha que eles usavam para lavar os pés. Eles não contaram isso para o governador. Mas ele provou a água, que agora era vinho. E quando ele provou, quero dizer, hoje em dia, se você faz algo assim, vocês sabem como fazem. Mas ele disse, a maioria das pessoas serve o melhor vinho primeiro, e depois que todo mundo já bebeu bastante, serve o pior. Deixa eu voltar aqui. Vocês sabem como vocês faziam antigamente. Ninguém bebia. Gente, coisa boa. Amém. Então o que aconteceu foi que ele foi lá, provou e disse, você guardou o melhor vinho até agora.
Mas o que quero dizer para vocês é, e reparem que agora Deus está insistindo para que vocês usem o método superior do Espírito para realizar as coisas aqui na Terra. Esta Terra está esperando pela igreja. Esperando pela igreja. Vou falar sobre isso. Vamos olhar para a primeira parte, primeira sessão. Este é Satanás, que tem tentado tomar conta de tudo. E agora ele colocou este terra em um lugar onde ele colocou a igreja. A condição da igreja é o que eu chamo de espetáculo secundário. E aqui está a igreja. Ainda não terminei. E eu vou pagar você. Então aqui está a igreja, a liderança. Lá no Evangelho de Mateus. E o capítulo 15, versículo 14, caracteriza o que está acontecendo com os líderes. Porque para a igreja ir a algum lugar, os líderes precisam ir a algum lugar. Então, em Mateus 15 horas e 14, veja o que diz. Deixem-nos. Eles são cegos, guias de cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Agora repare o que são os líderes. Eles são cegos. Eles são cegos. Por favor, vá até Números, capítulo 14, versículo 1. Eles são cegos. E eles não têm revelação. Eles têm muita informação, mas não têm revelação. Jesus disse, e sobre esta rocha, eu o quê? Edificarei a minha igreja. Bem, a rocha é a revelação. Qualquer um pode ler a Bíblia, mas a revelação faz de você um revolucionário. A revelação traz restauração. E daí? Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer nada funcionar para elas porque não têm revelação. Eu trabalhava na IBM. E Deus continuava me dizendo, quero que você saia e vá para o ministério em tempo integral. Eu estava ganhando um bom salário e tal. Então, o que aconteceu foi que fui adiando. Ouvi um homem pregar sobre tempo de semear e colher. Peguei esse ensinamento específico e comecei a ouvi-lo repetidas vezes. O que eu estava fazendo? Eu estava meditando. Então eu estava meditando em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30. Ninguém que tenha deixado casas, mães, pais, irmãs, irmãos ou a IBM, por minha causa e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais agora. Então, o que aconteceu? Eu meditei nisso até que a luz brilhou. Agora, o problema da maioria das pessoas é a luz. E Deus prometeu para você lá no Salmo, capítulo 18 e versículo 28, que ele vai iluminar a sua escuridão. Então, sempre que você precisar de uma revelação, Deus vai te dar uma. Não, isso não foi forte o suficiente. Sempre que você precisar de uma revelação, Deus vai te dar uma. Xandar. Sempre que você precisar de uma revelação. Veja, você precisa de uma revelação quando não tem um avanço. Quando você ainda, glória a Deus. Posso falar, posso ir fundo nisso? Sim, Senhor. Quando você ainda ouve esse tipo de pregação e ainda está endividado, você precisa de um avanço. Senhor, tenha misericórdia. Agora, não estou querendo pisar no calo de ninguém, mas só estou te dizendo, existe uma diferença entre informação e revelação. Você se lembra quando o cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho? Ele estava pedindo esmola e alguém disse, e Jesus está vindo. Ele disse, e Jesus? Ele disse, Jesus. Ele não podia ver. Jesus, tem misericórdia de mim. E eles disseram, estamos na igreja, cara. Ele gritou ainda mais alto, e Jesus. O que aconteceu? Jesus parou. Ele ouviu a voz da fé. Esse homem estava prestes a receber uma grande vitória. Você pode ter uma virada no seu casamento. Você pode ter uma virada financeira ou física.
Você pode ter uma virada nos seus negócios. Você pode ter uma virada, uma virada, uma virada. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? É hora do corpo de Cristo romper. Nós não deveríamos ter 3 trilhões de dívida da sociedade, ou 3 em 3 trilhões de dólares. Bem, nós temos cerca de 30 trilhões de dólares em dívida, mas 3 trilhões é o que a nossa economia está produzindo. E eu estou dizendo, como é que você tem uma economia de 3 trilhões de dólares produzindo e um monte de gente pobre? Tem algo errado com esse cenário. A igreja vai consertar isso. Você nasceu para um tempo como este. Certo, sentem-se. Certo, então. Os líderes. Então eles não são apenas cegos, mas olhe para o próximo ponto. Marque Números, capítulo 14. Versículo 1. Versículo 1. E toda a congregação levantou a voz e chorou. E o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse a eles: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E é por isso que o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos pela espada, como fizeram nossas esposas e nossos filhos. Sejam presa. Não seria melhor para nós voltarmos para o Egito? Continue. E disseram uns aos outros: vamos escolher um capitão e voltar para o Egito. Então Moisés e Arão. Pare aí. Então o que eles querem fazer? Eles querem se livrar de Moisés. Na verdade, vá para o versículo 10. Eles queriam matá-lo. Queriam matar Moisés e os 2 espias que disseram: "Yei, nós conseguimos." Você lembra disso? 2 deles disseram: nós conseguimos, nós conseguimos. A gente consegue dar conta daqueles gigantes. E fez um bom relatório. E o povo queria matá-los. Estou te dizendo agora, se você falar grande demais perto de alguns cristãos, eles vão querer falar de você. Diga amém para isso. Estou te dizendo agora, seus dias de falar pequeno acabaram. Vamos lá, fale grande. Vamos lá, Senhor, importante. E é isso que a gente tem que fazer, pessoal. A gente tem que falar grande. Diz amém para isso. Eu gosto do jeito que Davi falava. Davi disse: hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Esse homem era 5 vezes maior que ele. Mas isso não fazia diferença nenhuma para Davi. Porque para fazer Deus agir, você tem que falar. Você tem que dizer alguma coisa. Você tem que dizer: eu vou estar sem dívidas até o Natal. E já é dezembro. Será que estou falando com o público certo? Sentem-se. O que estou dizendo é que falei para a nossa congregação: vamos receber milagres. Eu disse: escutem. Vá para a cozinha ou onde for e coloque suas dívidas em cima da mesa. Dê um passo para trás. E diga: dívidas. Contas, estou falando com vocês. Eu ordeno a vocês: sejam pagas. Desapareçam. Desmaterializem-se em nome de Jesus. Quando Jesus falou com aquela figueira, ela obedeceu a ele. Quando ele falou com o vento e a tempestade, eles obedeceram a ele. E quando você falar com essas contas, elas vão te obedecer. Pare de tentar imaginar como isso vai acontecer. Entenda que o poder está saindo do seu espírito. Sentem-se. Então aqui estão os líderes.
os cegos, os medrosos. E vamos voltar para a congregação. O que está acontecendo com eles? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, por favor. Olhe para a congregação e veja o que está acontecendo com a congregação. Agora, preste atenção nisso aqui. Prontos? Leiam. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Espere um pouco. Inveja? Eles não querem você. Ah, é? Ela acha que sabe cantar. Pois é, agora você não sabe cantar. E quanto à contenda? Vamos lá, contenda. Ele está sentado no meu lugar, seu lugar. Seu lugar é em casa. Aqui é uma igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E quanto à divisão? Divisão, outro nome para isso, é racismo. Racismo. Veja, o que você pensa é que o homem é o seu problema. Você vai colocar isso. Eu senti uma pequena queda na unção quando fiz isso. Deixa eu ir ali. Deixa eu ir ali, amigo. Eu senti uma pequena queda. Você acha que o homem é o seu problema. Deus disse lá em Atos capítulo 10, ele disse: eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas em toda nação, aquele que o teme e pratica a justiça é aceito por ele ou tem o mesmo acesso à sua bênção? Olha só. Então aqui eu vou conseguir o shopping, nosso primeiro shopping. Coloca aí, por favor. Eu vou conseguir nosso primeiro shopping. Então, repare, eu comecei em um lugar pequeno, onde tínhamos só algumas pessoas. Mas este é o primeiro. Este não é o único. Este é só o primeiro. Agora, o que aconteceu foi que algumas pessoas ouviram que eu ia fazer isso. Foi isso que eles disseram. Cara, eles não vão vender toda aquela propriedade para um homem negro. Eu disse com quem você está falando? Olha só, você está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo o que digo? Olha, eles acham que a minha carne sou eu. Minha carne não sou eu. Eu estou aqui dentro. Eles ficam viajando achando que aquilo é você. Isso não é você. Você está aí dentro. Quando seu corpo cair no chão e, se Jesus demorar, e você viver uma vida longa, e seu corpo ficar aqui, você vai sair disso aí. Isso não é você. É essa a sessão certa com quem estou falando? Acho que talvez seja a 1000ª sessão aqui, mas estou sentindo algo. Estou sentindo que algo está vindo dali. Certo, ok, tudo bem, sente-se. Ok. Agora a próxima parte, ainda é nessa mesma sessão. Sessão 1, sessão 1. Ah, onde estão todos os milagres Berry? Vamos olhar para isso. Por favor, vamos olhar Juízes, capítulo 6, versículo 13. Esse anjo, o anjo veio para. Ele veio para Gideão agora. Gideão tem uma coisa interessante sobre ele. Ele sabia que era burro. Ele sabe, tem gente que não sabe disso. Mas o meu ponto é: não importa onde você esteja em Deus, Ele pode, pela graça, colocar algo sobre você. Que você pode ir dormir burro e acordar inteligente. Essa é a sessão certa? Eu conheço alguns irmãos que fizeram isso. Eu sei. Eu sei que eu poderia comprovar que eles eram burros. Mas, cara, eles voltaram na semana seguinte. Estavam resolvendo problemas de matemática. Trigonometria. Usando palavras difíceis. Então, o que aconteceu com esse irmão? Dom, Deus tomou conta dele. Veja, Deus pode colocar uma bênção sobre você. E você vai agir totalmente diferente. Vai lá, 7:30. No capítulo 6 de Juízes, ele diz: olha, meu pai é pobre, nós somos pobres, somos os mais pobres.
Sabe, ele não tinha muita educação, mas isso não fez diferença nenhuma. Booker T. Washington pegou ex-escravos. 2 garotos estavam passando pela casa porque ele estava trazendo pessoas para a escola naquela época e ele os buscava numa carroça. E 2 garotos passaram pela casa. Eles eram tão pobres que estavam pelados. Ele os pegou. Eles nem conseguiam escovar os dentes. Olha só isso. Ele formou mais milionários feitos por si mesmos do que Harvard, Yale e Princeton juntas. E isso está documentado. Eu disse que está documentado. Então, Deus pode fazer algo com você. Não deixe o mundo dizer quem você é, porque eles vão te chamar de gafanhoto, mas você é um matador de gigantes. Diga amém para eles. Todos. O que eu falei ontem? Juízes 6:13. Juízes 6:13. Olha só isso. E Gideão lhe disse: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas? Meu Senhor, Que pais nos contaram? se Deus está conosco, onde estão todos os milagres? Não é uma pergunta válida. Sim. Então, precisamos voltar ao sobrenatural. É aí que deveríamos viver. É chamado de 4B. Isso mesmo, 4B. Certo? Próxima. Seção 2. Agora, aquela primeira sessão se chamava atração paralela. Essa próxima é que demônios. É que tem comandado o espetáculo. Uau! Demônios é que tem comandado o espetáculo. Agora, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que os pensamentos e a imaginação da humanidade eram somente maus. Continuamente. Certo? Quero que você vá para João capítulo 5, versículo 19. Demônios é que tem comandado o espetáculo. A gente tem ficado bravo com as pessoas, mas são os demônios que têm comandado o espetáculo. Agora, você não entende isso porque você é a igreja. Veja, o mundo não pode lutar contra os demônios. Por quê? Eles não têm capacidade. Os únicos que podem parar Satanás são a igreja. Você nasceu para um tempo como este. Você pode parar toda a obra de Satanás. Preparar, leia. E agora? E nós agora? E sabemos que somos judeus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Certo? Vamos mudar para a versão amplificada, a NPC, e vamos olhar para a tradução amplificada disso. Agora veja o que ela diz sobre o mundo. É isso que está acontecendo com o mundo na tradução amplificada, certo? 5:19. Ok. Sabemos, de fato, que somos de Deus. E que o mundo inteiro ao nosso redor está sob o poder do maligno, se opondo a Deus e aos seus preceitos. Agora, o que aconteceu? Adão perdeu isso. Adão perdeu tudo. Adão apareceu. E vamos ver o que diz aqui, lá em Gênesis, capítulo 3. E versículo 17. Agora, Deus disse a Adão e Eva, e Adão, não coma daquela árvore. E ele comeu. E quando eles fizeram isso, tudo mudou. Então Adão perdeu seu relacionamento com Deus. Ele perdeu sua missão. Ele perdeu a capacidade de Deus prover e estava perdido. Foi baleado. Agora veja o que diz. Então, para Adão, o Senhor Deus disse: E por que você deu ouvidos atentamente à voz da sua esposa e comeu do fruto da árvore sobre a qual eu lhe ordenei, dizendo: E você não deve comer dela? A terra agora está sob maldição por sua causa, com tristeza e trabalho árduo. Você comerá do fruto dela todos os dias da sua vida. Agora, Adão vai ter que lutar para sobreviver.
Por causa do seu pecado, agora a maldição foi liberada. Algumas pessoas se perguntam por que bebês nascem deformados ou algo assim. Isso é a maldição. Adão fez isso. Quando você chegar ao céu, procure por ele. Foi ele quem fez isso. Ok. Agora, aqui. Essa revelação de que o inimigo está comandando as coisas. Agora, no Antigo Testamento, vamos ver um exemplo. Quero que você preste atenção. Vou dar uma pequena aula agora, porque você precisa entender isso. Amém. Aqui no Antigo Testamento, vemos aqui Josué. Agora, veja o que Deus diz. Bem, vamos voltar para Êxodo primeiro. Se puder, rapidinho. Vou ter que ir um pouco mais rápido aqui. Êxodo, capítulo 23. Isso, Êxodo 23, versículo 23. E vamos olhar para isso agora. Aqui está Deus falando a Moisés sobre todos os initas em que estão na terra de Canaã. Certo, certo. Vamos lá, quando o meu anjo for adiante de você e respirar. Tente colocar isso. A versão King James. Volta para King James. Você ainda está na AMPC. Tudo bem, é uma boa tradução, mas eu preciso acelerar aqui, certo? Tudo bem. 1. Porque o meu anjo irá adiante de ti. Ele diz a Moisés, e entre na terra. Meu anjo vai à frente. Olha isso. E te levará aos amorreus, e aos hititas, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus. E aos ferezeus, brincando. Quis te interromper. Por que você tem uns ferezeus aí? Você tem gente que fica ao seu redor e eles têm uma moeda. Quero dizer, às vezes você tem que sair daqui, Mike. Beleza. Continua. E eu os eliminarei. Ele disse, agora, aqui estão esses initas. Você lê isso e parece que são diferentes nações de pessoas. Mas, na verdade, também são homens fortes. E você tem Paris. Por exemplo, você tem parasitas. Parasitas são espíritos que são como moradores de vilarejo. Eles fazem as pessoas pensarem pequeno. É isso que eles fazem. Você tem espíritos como os hititas. Hititas são espíritos de medo. E eles são os espíritos que Deus realmente mencionou para Josué. O único grupo que ele mencionou para Josué em Josué capítulo 1, versículos 3, acho que até o 5, mas ele mencionou a terra dos hititas. Então repare, quando os espias voltaram, eles disseram, olha, eles vão nos massacrar e coisas assim. O espírito do medo pode dominar as pessoas. Veja, aquilo que você teme vai te controlar. E então você tem isso. Toda vez que um anjo aparece, ele diz, não temas. Algumas pessoas têm medo de dar. Algumas pessoas têm medo do escuro. Algumas pessoas têm medo de água. E essas coisas são trazidas por espíritos hititas que tentam controlar a vida das pessoas. E assim, o medo vai paralisar as pessoas. Vai fazer com que elas não consigam pensar, entre outras coisas. Mas Deus não nos deu um espírito de medo. Mas de quê? Poder e amor, vamos lá, e uma mente sã, entendeu? Então você precisa superar isso. E uma das coisas que pode acabar com o medo é a revelação. Quando você consegue enxergar, porque aqui estava um exército sírio cercando o profeta Eliseu, e ele mandou seu servo lá fora de manhã para buscar um pouco de água. E o servo saiu e viu que estavam cercados, e entrou em pânico, ficou com medo. Ele disse, o que vamos fazer agora? Estamos encrencados. E o profeta disse, e calma, cara, há mais conosco do que com eles. E então ele disse, Senhor, abre os olhos dele. Então, o medo fecha os seus olhos. Seus olhos espirituais não conseguem operar no meio do medo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E quando as pessoas não têm medo, o diabo teme elas. Porque uma pessoa destemida é uma pessoa perigosa.
Então você pode ser perigoso para o diabo. Você não teme nada. Diga amém para isso. E eu decreto nesta noite: qualquer espírito de medo que tenha perseguido sua vida agora vai ser expulso. E eles estão saindo. Eles estão saindo agora mesmo, em nome de Jesus. Diga amém. Então agora, aí você pensa, bom, você já está ficando mais velho agora e ainda não se casou. Você está tentando arrumar um homem. E veja, esse medo vai começar a fazer você fazer todo tipo de loucura. Tentando arrumar um homem. Aí você consegue e depois vai procurar aconselhamento com o pastor. Esse lado aqui tira umas coisas de mim. Olha, é isso aí. Certo? Tudo bem. Então, entendi. Ok, agora vamos olhar para isso. Por que aqui está Josué agora? Ele vai lutar as batalhas na terra prometida. E agora você encontra isso em Josué, capítulo 10, por favor. E olhe aqui no capítulo 10. E vamos olhar aqui o versículo 22. Tudo bem. 22. Vamos para o 22 e depois para o 24 e 25. Tudo bem. Josué, capítulo 10, versículo 22. Agora, eu disse que o inimigo, o próprio Satanás, é quem está por trás disso. É ele quem tomou conta. É ele quem está comandando tudo. Não pense que são as pessoas. Toda liderança é espiritual. Você está ouvindo de um lado ou de outro. Mas toda liderança é espiritual. Certo? Pode continuar. 22. Então Josué disse: abram a boca da caverna e tragam aqueles 5 reis para mim, para fora da caverna. Então ele derrotou 5 nações, indo até o versículo 24. Ele derrotou 5 nações, e agora pegou os reis e os colocou em uma caverna. Colocou uma pedra sobre ela até terminar, lutando outra batalha. Depois ele voltou e disse: tragam esses reis para fora daqui. Então ele os trouxe para fora e disse: coloque seu pé sobre o pescoço deles. Vá em frente e leia o versículo 24. E aconteceu que, quando trouxeram aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: e aproximem-se, ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles se aproximaram e puseram os pés sobre o pescoço deles. E Josué lhes disse: não temais, nem vos assusteis, sede fortes e corajosos. Porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais lutardes. Tudo bem. Continue. E Josué, depois disso, feriu-os, matou-os e os pendurou em 5 árvores. E ficaram pendurados nas árvores até a tarde. Até a tarde. Agora veja isso lá em Deuteronômio, capítulo 21, e versículo 22 e versículo 23. Veja só. Isto é uma lei e eu vou para o Novo Testamento. Preparar. Deuteronômio, capítulo 21 e 22. Pode ler. Se um homem cometer um pecado digno de morte e ele for condenado à morte, e tu o pendurares numa árvore, o corpo dele não deverá ficar lá durante toda a noite. Deixe o corpo ficar lá a noite toda. Por quê? Porque eram os reis que controlavam tudo. E então, quando eles pegavam os reis e os penduravam, os demônios da terra entravam nos reis. Não deixe que eles fiquem a noite toda, porque se você fizer isso, os demônios voltarão a sair pela terra. Mas se você os pendurar e tirá-los antes do pôr do sol, então os demônios permanecerão neles, e você pode enterrá-los, e os demônios não terão autoridade sobre a terra. Agora, se você for para o Novo Testamento, pode ver aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 43. Vamos dar uma olhada nisso. Marcos, capítulo 15, versículo 43. Jesus foi pendurado em uma árvore.
Entendeu? E colocaram sobre a cabeça dele, na madeira, Rei dos Reis. Este é o Rei dos Jesus. E o que Jesus disse? Tirem isso daí. Mas eles disseram, Paulo disse, o que escrevi agora. Por que ele fez isso? Porque Jesus iria tirar todos os demônios da humanidade. Senhor, tem misericórdia. E olha o que diz aqui. Olá, José de Arimateia, um conselheiro honrado, que não. Espera um minuto. Isso é Marcos. Capítulo 15. Certo? Sim, Senhor. E versículo 43. Ok, tudo bem. Continue. José de Arimateia e o conselho honrado. José de Arimateia, você disse algo. Tento entender de quem fala. Ok, José de Arimateia. Ok, pode continuar. Em conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, veio e foi corajosamente até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Continue. E Pilatos se admirou se ele já estava morto. Ele disse, espera aí, ele já morreu? Veja, Jesus tinha que morrer antes do pôr do sol. Veja, eles tinham que tirá-lo da cruz, porque se não o tirassem antes do pôr do sol, quando o sol se pusesse, os demônios voltariam a sair pela terra. Mas ele levou toda a maldição que eu e você merecíamos. Levou tudo em seu próprio corpo. Diga amém para isso. Então agora, o que acontece é o seguinte. Deixa eu ver. Tinha mais alguma coisa sobre isso? Marcos 5. Se você for lá em Marcos 5 e olhar. Marcos 5, versículos 8 e 9. E veja o que diz, certo? Marcos 5, versículos 8 e 9. Pode ler. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Agora, isso foi quando Jesus foi para a terra dos Gadarenos. Na terra dos Gadarenos, havia outro tipo de demônios, os Girgazeus. Agora, todos esses foram nomeados com Moisés, os amorreus, Gergazeus e Eveus. Todos esses eram demônios. São 7 principais espíritos demoníacos. Eles são espíritos demoníacos, projetados para fazer você imaginar coisas pequenas, para que você não consiga imaginar coisas grandes. E as pessoas se perguntam por que não conseguem sair dessa. Por que não conseguem? Existe uma ajuda demoníaca para tentar manter as pessoas em cativeiro. E muitas vezes nós culpamos as pessoas, mas precisamos ir um pouco mais alto. Precisamos entrar no espírito e lidar com os demônios e o homem forte que está comandando tudo isso. Diga amém. Existe um homem forte tentando operar sobre Chicago. Há um homem forte tentando operar sobre St. Louis. E você está aqui para colocar o seu pé no pescoço dele. Você está aqui para derrubar principados e potestades e os dominadores das trevas deste mundo. Diga amém para isso. E eu amarro qualquer espírito de retaliação em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, então aqui está o homem, e eles vieram para os Gadarenos. O que? Gergazeus, habitantes do barro. Esses são aqueles que estão sempre carnais. Esses são os espíritos que fazem as pessoas pensarem mais no físico do que no espiritual. Eles são encontrados, e repare que quando ele os expulsou do homem, eles foram para os porcos. Porque os porcos gostam de barro. Eles gostam de lama. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Veja, tudo isso é uma revelação pessoal. E eu estou dizendo para você, com revelação vai vir uma revolução. Quando você entender isso, vai dizer, espera aí, eu posso pegar minhas coisas agora. Agora mesmo. Tudo bem. Então vamos para a próxima sessão. Não, espera, deixa eu pegar mais uma escritura. Gálatas. Posso ter mais um tempinho? Ok. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14.
Agora veja o que o apóstolo Paulo escreve, pronto para ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você foi resgatado do quê? Maldição da lei. Maldição da lei. Qualquer maldição a qual Adão expôs este mundo, você foi resgatado disso. Agora, a maldição pode ainda estar na terra, mas você foi resgatado. Diga, eu sou resgatado. Sou resgatado. E que os redimidos do Senhor digam isso. Então você vai confessar o que Deus diz sobre a sua vida, não importa como esteja ao seu redor. Tudo bem. Agora vamos descer até o final. Agora vamos para a última sessão. Bem, é isso. Essa é a próxima sessão. Estamos bem? Não. O quê? O que aconteceu? Você recebeu uma bênção? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu preciso do Espírito de Deus para mim. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar por você. Vamos orar por você. Vem aqui. Você. Isso. Espera um pouco. Espera um pouco. Tudo bem. Confesse isso comigo, Pai. Diga comigo, Pai. Diga. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que me perdoe pelos meus pecados. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu falei, me perdoe por isso. Em nome de Jesus, eu te peço agora, entra no meu coração. Viva a sua vida em mim e através de mim. Me liberte de tudo em mim que não vem de ti. Agora mesmo eu me submeto a ti. Agora mesmo eu me submeto. Em nome de Jesus, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele morreu pelo meu pecado. No terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Senhor Jesus, entra no meu coração. Viva a sua vida em mim agora mesmo. Em nome de Jesus, eu creio que recebo isso. E eu te agradeço por isso. Agora, dê louvor a Ele. Vamos lá, dê louvor a Ele. Dê louvor a Ele. Você, dê louvor a Ele. Dê louvor a Ele. Vamos lá, dê louvor a Ele. Você vai ser um novo homem a partir de agora. Diga amém. Vamos lá, dê louvor a Ele, louvemos. Nós vamos louvar até isso sair. Em nome de Jesus. Eu disse, em nome de Jesus. Vai, os redes têm Deus. Vai, os redes têm Deus. Tudo bem, pode voltar. Sente-se, pode voltar. Porque agora eles vão ministrar a você depois disso. Você não vai a lugar nenhum. Só vai e sente-se. Tudo bem. Milagres. Milagres. É hora de milagres. Ele veio para libertar os cativos. É disso que se trata, pessoal. Pessoas que estão em necessidade vêm à igreja e elas estão prontas para serem libertas. Agora, dê um grande louvor e agradecimento a Jesus, porque Ele disse, quem o Filho libertar é verdadeiramente livre. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem se sentar. É disso que se trata. Tudo bem. Ok, vamos continuar aqui. Última parte. Deus. O teu reino. Venha o teu reino. Jesus veio para reintroduzir o reino. E também para trazer o reino. Ele veio para reintroduzir o nosso reino e recuperar a nossa missão
e para trazer cumprimento as Escrituras. A Escritura diz para nós: sede frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra e subjugá-lo. Quando Adão pecou, ele se separou do Pai. Jesus veio para nos trazer de volta ao Pai e para nos devolver a nossa missão. E também ele veio trazer a bênção. Sim, Senhor. Veio trazer a bênção. Nossa prosperidade. Ele veio nossa prosperidade, certo? Por que você não pega uma escritura para mim? Vamos para Provérbios capítulo 10 e versículo. Vai para Provérbios, o capítulo 10 e versículo 22. 10 e 22. Tudo bem. Meu leitor ali. A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz desgosto. Tudo bem, espera agora, 1 minuto. Eu não ouvi uma palavra aí que está no livro. Lê de novo. A bênção do Senhor é que enriquece. Isto. Ela. Enriquece. Sim, sim. Ela enriquece. E o que acontece? E com ela não traz desgosto. Perceba, quando Adão pecou, uma das partes da maldição foi o sofrimento e o trabalho árduo. Sim, Senhora. Mas a bênção do Senhor Isto. enriquece. Olha só isso. E com ela não traz desgosto. Você entendeu o que eu estou dizendo? Agora, vamos olhar para outro versículo. Está em Salmos, capítulo 73, versículo 12. Salmos 7. Como estão? Sim. 73, versículo 12. Ela vai ler o versículo. Vamos comparar com o que você acabou de ler em Provérbios. Preparar? Pode ler. Eis que estes são os ímpios que prosperam no mundo e aumentam em riquezas. Tudo bem. Os não salvos prosperam no mundo e aumentam em riquezas. A prosperidade para nós vem da bênção. Sim. Porque estou certo sobre isso. Sim, pregador. E não acrescenta o quê? Tristeza. Tristeza. Então, o que ele está dizendo aqui é que você não deve esperar que sua prosperidade venha do mundo. Você deve esperar que sua prosperidade venha da bênção. Bênção. Porque é a bênção que vai te enriquecer. Sim, Senhor. E quando você for anotar isso, certifique-se de colocar o B maiúsculo. Porque eu não estou falando de bênçãos. Bênçãos, carros novos, casas novas, nova cura. Isso são bênçãos. Eu estou falando do grandão. Eu estou falando do que Deus colocou sobre Adão para fazer de todo lugar na terra como jardim. Sim, Senhor, vamos. Melhor virem para cá, não ouviram o que eu disse. E vê os versículos. Gênesis 1h28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam frutíferos. Agora, essa bênção faria de todo lugar, como Ezequiel capítulo 36, versículos 33 a 36. Agora, preste atenção, porque essa bênção está sobre a sua vida. Cristo te resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e vocês recebessem a promessa do Espírito pela fé. Agora, veja o que ela disse, porque isso é uma bênção, e Jesus veio para que você termine o trabalho ou a missão que ele te deu. A sua missão é esta. Agora, este é Adão. Você vai terminar o trabalho de Adão. Preparar? Leia. Ezequiel. Leia Ezequiel.
Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, farei também com que habiteis nas cidades, e as ruínas serão reconstruídas, e a terra desolada será cultivada, enquanto antes estava desolada aos olhos de todos os que passavam por ela. E dirão: essa terra que estava desolada tornou-se como o jardim do Éden, e as cidades arruinadas, desertas e destruídas agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estarem ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruo os lugares arruinados e planto o que estava desolado. Eu, o Senhor, falei e eu farei. Entendeu? Então presta atenção nisso. A bênção é poderosa o suficiente em você para transformar o pior lugar da terra no jardim do Éden. Vocês precisam vir para cá, porque isso. Você precisa entender isso. Sim. Sim. A sua prosperidade não vem do mundo. A sua prosperidade vem da bênção. Porque se você a recebe do mundo, a tristeza vem junto. Repare, as pessoas se divorciam. Veja, as crianças enlouquecem e assim por diante. Porque a tristeza vai acompanhar qualquer uma das prosperidades que vêm do mundo. Por isso que um homem disse isso. Ele disse: você pode ir à minha casa e olhar. Tudo o que não veio pela fé, eu quero fora. Veja, sente-se. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Veja, ele pode te levar e ele tem uma missão para você. Ele tem uma missão para você trabalhar no Burger King. Aí você diz: espera aí, isso é salário mínimo, seja lá o que for. Mas você não diz isso porque a sua bênção e a sua prosperidade não vêm do Burger King. Sua prosperidade vem da bênção. Veja, você precisa ouvir isso, porque o que você aprendeu foi a tentar trabalhar para sobreviver. A Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe com as próprias mãos em coisas boas para que tenha com o que ajudar. Veja, se você pensaria que está tentando trabalhar duro o suficiente para conseguir dinheiro e assim poder fazer alguma coisa. Deus está dizendo que inciso para isso aí. Ele disse: espera aí, você é meu filho. Você é minha filha. E eu sou o mais rico do mundo. E eu tenho uma bênção que pode te enriquecer. Rapaz, isso aí resolve tudo. Você não precisa trabalhar em 5 empregos. Você pode cumprir a missão que Deus te deu. Seus dias de trabalhar em um emprego acabaram. Tudo daqui pra frente é sua missão. Rapaz, esse é um bom pregador, né? Só isso já valeu a viagem. Senta aí. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu estou dizendo, ok, a bênção do Senhor, ela faz o quê? Ele cresce, nele acrescenta o quê? Nenhum desgosto. Certo, vamos ver um exemplo disso. Aqui está Pedro. Então Pedro está lá pescando. Lucas capítulo 5, por favor. Certo, ele está pescando. Jesus pediu a ele. Quando chega, lavando a rede, Jesus: posso usar seu barco? Pedro: espera 1 minuto. Espera 1 minuto agora. Vamos ver aqui, você sabe, ele tem que ir para casa, ele quer comer, ele ficou pescando a noite toda lá fora. Peter levou quanto? Nada. O inimigo tem um jeito de tentar te secar.
ele tem um jeito. Quem trouxe a tempestade? Quando Jesus estava com os discípulos indo para o outro lado, dizem que é a mesma tempestade. Ele trouxe para Jó e acabou com todo o seu gado. Estou te dizendo, por causa da feitiçaria, o inimigo vai tentar fazer coisas para reforçar a maldição, para fazer com que você não consiga vencer. Mas a bênção vai te enriquecer. O sangue, ele não pode te vencer porque você é abençoado. Então o que acontece é que Pedro e os outros não pegaram nada, nem mesmo o peixe de Pedro. E Jesus perguntou, posso usar o seu barco? Ele concordou. Ele afastou um pouco o barco da margem, sentou-se e ensinou. E agora, quando Jesus terminou de falar, vamos pegar a partir do versículo 4. Vamos lá. E agora, quando ele terminou de falar, disse a Simão, vá para águas mais profundas e lancem as redes para pescar. Uau! Agora, espere um minuto. Agora, aqui está uma coisa. Eles estão em 3B em uma seca. Mas Jesus está prestes a levá-los para 4D. Leia o próximo versículo. E Simão, respondendo, disse a ele, mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, sob a tua palavra, lançarei a rede. Agora repare, ele disse, labuta. Então, o trabalho árduo veio com a maldição. Então agora você foi redimido da maldição. E você não precisa se esforçar. Nunca mais. Veja, escute, não existe resposta que você não tenha. Veja, quando você, digamos, você tem um problema. Você pode entregar esse problema a Deus. E no seu espírito, enquanto você dorme, o seu Espírito Santo não está dormindo. E o seu espírito não está dormindo. Então ele vai se comunicar com o seu espírito. Vamos lá, enquanto você está dormindo. E o Espírito Santo vai obter a resposta e colocá-la no seu espírito. Você está comigo? O Senhor vai iluminar a sua escuridão. Então, quando você acordar, aí vem a resposta. Nós tínhamos comprado o shopping, aquele que ele mostrou, mas de repente, a vila se reuniu e aprovou uma lei dizendo que não pode ter uma igreja naquele shopping. Nenhum daqueles espaços. Eu disse, isso foi na terça-feira. Eu disse, ai meu Deus, conversei com um dos membros do conselho, perguntei, o que a gente faz agora? Ele era advogado, disse que eu teria que processá-los, eu processar eles? Falei, bom, deixa ver, quanto tempo isso vai levar? Ele disse, talvez 5 anos. 5 anos? Eu preciso estar lá amanhã à noite, cara. Certo, vamos para o próximo. E o próximo eu perguntei para uma das pessoas que trabalhava com construção civil. Ele disse, eu vi um prédio lá no lado norte que talvez a gente possa ir. Quer dizer que o diabo vai me impedir só porque sou dono desse terreno. Ele não vai me deixar ter o que quero nele? Olha isso. Eu disse, Senhor, o que faço? Ele disse, vá dormir cedo, acorde cedo e ore em espírito. Eu fiz isso. E quando eu fiz isso, mergulhei no poço da sabedoria. Vamos lá. E eu disse, Deus, o que eu faço? Ele disse, leia Romanos 13, de 1 a 4, para o prefeito. Leia isso hoje. Então marquei uma reunião com o prefeito e li. A prefeita pulou como se tivesse visto um fantasma e foi para outra sala falar com o responsável pelo prédio. Ela voltou tremendo. Ela disse, não sei o que fazer. Eles já votaram. Agora não sei o que fazer. Vai ficar mais um tempo? Sim, vou ficar aqui. Isso foi na quarta. Precisávamos ter culto à noite. E o que aconteceu? Ela ligou e disse, reverendo, pode entrar lá hoje à noite. Vou manter a polícia afastada. Só entra hoje à noite. Agora, essa é a única noite, reverendo, que você pode entrar lá. Deus mudou a lei. E nós nunca mais saímos. Deus pode resolver sua situação em menos de 24 horas. Tudo bem. Sente-se.
Então, deixe-me terminar dizendo isso. Aplaudam ela pela leitura que fez. Deus abençoe você. Coisas que são impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Eu quero que, a partir de agora, você se enxergue de forma diferente. Diferente de como as pessoas tradicionalmente enxergam a igreja. Elas veem a igreja como um grupo religioso de pessoas que, na verdade, estão tentando fugir da realidade. Longe. Eles são. Na verdade, não. Refletem nada de sobrenatural. Mas só vem. Indo. Nada está mudando. Mas eu quero que você se veja de forma diferente. Você é o agente de mudança. Para sempre, Luiz. Deus colocou você nesta cidade para fazer uma grande diferença. Quando Deus falou comigo e disse: você tem todos esses jovens sendo presos. Ele disse: eu quero que você decrete algo. Diga que estamos transformando cadeias em internatos. De repente, agindo como Deus, algo aconteceu. Daqui a pouco, estávamos levando eles a se converterem e serem batizados na cadeia. Depois, estávamos fazendo com que eles concluíssem alguns cursos escolares dentro da prisão. Estávamos ensinando, transformando o pensamento deles e agora estamos formando turmas. Então, lá estou eu, em pé numa formatura, e os detentos que estavam lá e se formaram na escola que montamos na prisão. Olha só. Eles deixaram a gente colocar roupas civis neles para a formatura. Olha só, espera um minuto. As pessoas, empregadores que tinham vagas em suas empresas estavam de um lado e os detentos formandos do outro. Porque eles iam entrevistá-los assim que se formassem. E não. Só isso. Agora temos um ensino médio de 4 anos na cadeia do condado de Coulter. E não só isso. Não só isso. Mas a Bolsa de Valores, a Trading e a CBOE. Em Chicago, agora estão colocando uma plataforma de negociação na cadeia do condado de Coulter, ensinando eles a operar no mercado. Pessoal, isso não é tudo. Qual é o limite? Não há limite. Já que todos estavam indo para lá, por que não levar a escola para lá também? O que eu estou dizendo é, tudo o que você precisa fazer é falar a palavra. Meu nome é Bill Winston e eu aprovo esta mensagem. Você é o Senhor que ama. Se esse conteúdo te abençoou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Deixe também o seu like aqui nesse vídeo e não se esqueça de compartilhar com mais pessoas. E também você pode, na descrição desse vídeo, contribuir com essa obra. Que Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos.